Olá, muito boa noite a todos. É com muita alegria que eu dou início a mais uma live. E a live de hoje é muito especial com o Oziel. Já já ele vai estar entrando e a gente vai poder conversar mais sobre um tema muito importante que é o novo normal na educação. Só um instantinho e a gente já começa. Bom, enquanto ele não entra, eu vou falar um pouquinho sobre quem é esse convidado, como que é importante falar sobre esse debate. Ele tem 25 anos de experiência na educação, vai falar sobre todos esses desafios ao longo desses anos, é matemático, diretor de escola, então vai ser uma oportunidade muito interessante falar sobre esse tema com ele. Pedro Anderi, muito obrigada pela presença, saudades também, viu? Obrigada por estar aqui. Muito obrigada a todos. Bom, muito obrigada ao Lucas, ao Fábio, que também está presente. Essa vez a live... Normalmente as lives são feitas via Instagram, mas dessa vez a gente vai fazer uma versão diferente pelo Facebook para aproximar mais pessoas, né? Para conversar com mais pessoas que talvez não tenham acessado via Instagram. E também é uma oportunidade de debater temas importantes, de conversar temas cotidianos importantes. Então, os temas anteriores nós tratamos de empreendedorismo, sobre educação, sobre os desafios de empreender, sobre a humanização do ensino, foi a última. Então, dessa vez também é uma outra chance de conversar sobre educação, só que com outro viés. Agora ele entrou, vai dar certo, tá entrando. Muito obrigada ao Caio pela presença. Deu certo. Bom, eu acho que agora deu certo. Pelo celular está Maravilha. dando certo. Obrigada Não, ao Caio pela... O importante é que deu certo. Eu estou muito feliz com a sua presença, viu? Muito obrigada, Ziel, por estar aqui com a gente. pelo celular está dando certo. Tudo bem? Bom, então, vamos começar mais uma vez, né? Muito boa noite a todos. É com muita alegria que a gente vai conversar sobre um tema tão importante como a educação. O tema de hoje é sobre o novo normal na educação, com um super especialista, que é o Oziel. 25 anos atuando na educação, é muita experiência, é muito conhecimento. E eu quero que você se apresente para começar essa conversa. 25 anos atuando na educação, é muita experiência, é muito conhecimento. E eu quero que você se apresente para começar essa conversa. Sim. Oi, Bia. Boa noite, Bia. Boa noite. Boa 25 noite. anos atuando na educação, é muita experiência, é muito Quem conhecimento. nos. E eu quero que você se apresente para começar essa conversa. Boa noite para quem está nos acompanhando. Foi um prazer enorme receber esse convite. Eu admiro muito o seu trabalho frente aí ao Rotary, pensando aí, né, nas pessoas mais carentes, ajudando a vida, abençoando a vida das pessoas aqui de Suzano. Então, eu fiquei muito pelo seu interesse, né, pela educação, né? Eu sei que você tem uma formação, né, que a sua mãe, ela é professora, trabalhou comigo muitos anos. Então, eu fiquei muito por acontecendo na educação. E isso não é uma coisa que é agora atual, né? É uma coisa que já vem acontecendo e que precisava ter uma reflexão maior a respeito da educação e das nossas crianças, né? Como será daqui para frente essa educação, né? E aí você, como vai ser a nossa condução? Você vai fazer algumas questões, trazer algumas questões, a gente vai falar sobre. Isso. Bom, a princípio, eu falei um pouco sobre o seu currículo, né? Eu disse sobre os 25 anos de experiência, você é diretor de escola, que é matemático, que conhece muito essas mudanças que ocorreram ao longo desses anos na educação. Mas para começar a conversa sobre o novo normal, queria saber se você já tinha percebido grandes mudanças ou grandes momentos de reflexão acerca da educação. Como que isso era visto, essa questão de inovação?
A educação sempre, ela é pensada que a gente precisa sempre refletir e melhorar, né? Então não é uma discussão atual, né? Eu atuei há 25 anos dentro da educação como professor, coordenador pedagógico, vice-diretor, diretor de escola, supervisor de ensino. Então, quer dizer, eu passei por várias instâncias, né, e dentro da profissão, né, docente e de educação. E essa preocupação da inovação dentro da educação, não é recente. Há muito a gente já discutia sobre a questão da tecnologia, é, a importância da tecnologia nas escolas, né? Porém, o Brasil sempre ele está muito atrasado em relação às novas tecnologias e o investimento dentro da educação. Na realidade, essa situação apresentada agora, ela só mostra a fragilidade de um país que não investe na educação, Sim. né? E isso tudo ele é muito triste, porque nós sabemos que um país ele só cresce quando existe investimento, né? Mas, enfim, nós estamos agora em uma situação em que a gente não deixa, né, os professores não deixam a peteca cair, né? E isso é muito importante, porque tudo que está acontecendo, nós temos que valorizar a figura do professor, Com certeza. porque ele, mediante os problemas que nós enfrentamos, ele ainda levantou a cabeça, está atuando, tem tantas histórias bacanas que precisa vir à tona a respeito dessa situação em que nós estamos vivenciando, né? E, e eu, na frente da direção agora, eu consigo acompanhar um pouco a questão dessa evolução em que o professor está passando, ele está sendo obrigado a passar por essa evolução. Eu estou acompanhando a situação da família, né, que tendo toda essa situação da escola, ainda tem um problema ainda maior social, né, e a questão da criança. Então, tudo isso, eu dentro de uma unidade escolar, o diretor dentro da unidade escolar, ele está passando por essas diferentes nuances, né, em que nós estamos nesse momento da pandemia, né? E Nós aí é importante a gente estar pensando, né, no que virá após a pandemia. Bom, o que a gente percebe é que todos foram pegos de surpresa, que a educação sempre foi um tema muito importante, as pessoas sempre se preocuparam com isso, mas assim como outras questões sociais, a pandemia enalteceu aquilo que já era necessário enaltecer. Né? E aí uma das coisas que eu vi em questão de dados é que, por exemplo, 80% dos professores fizeram uma pesquisa recentemente e 80% dos professores entrevistados, incluía coordenadores, diretores, não se sentiam preparados para esse momento ou não estavam sabendo lidar. É um número semelhante a esse. Ainda está tentando se adequar no sistema de ensino atual, né? Porque nós saíamos da aula simplesmente presencial, né? Com que a gente tinha uma facilidade maior de contato com o aluno. Passamos para uma era mais digital, em que tem a dificuldade de entrar em contato com o aluno por meios digitais, por várias questões sociais, inclusive. E aí essa dificuldade de contato. Mas algo que você citou e que é muito importante é não deixar o vínculo escola e pais, né? E a família. E é isso que está dando forças para que eles continuem essa confiança na direção, essa confiança na escola. Bom. Sim, o professor agora ele está em contato direto com os pais, né? E esse contato, infelizmente, ainda não é o que nós gostaríamos. O professor ele tem tido contato com os pais tanto na plataforma, né, em que o município disponibilizou para esse trabalho remoto. O professor, além desse trabalho, né, da plataforma, ele o professor.
E isso é um dificultador, ou seja, o Brasil ainda não tem, a tecnologia ainda não é acessível a todos, né? Principalmente nas comunidades mais carentes. E isso é um dificultador para nós, profissionais da educação, né? Esse contato que é muito importante, né? E outra situação, né, que veio à tona é a questão da importância da figura do professor para a criança, né? Sim. A criança ela se sente segura com o professor e às vezes os pais têm reclamado que as crianças não têm realizado as atividades, têm se negado a fazer as atividades. Voltei. Gente, e isso daí Voltamos. é uma situação também recorrente, né? A questão do Sim. Falando justamente sobre a falta de tecnologia em alguns lugares, a internet falhou, né? Oi? Tá falhando. É. Mas isso mostra justamente o que a gente vai estar da comentando, né? Oi, Bia. E aí, Oi. assim, nós Agora eu acho que precisamos, eu consigo te ver. nós precisamos nesse momento repensar a educação, né? Porque assim, os problemas estão aí para serem enfrentados, né? O que nós precisamos, nós educação, é pensar na questão do currículo, né? Nós estávamos discutindo o currículo paulista. Agora, nesse momento, tudo aquilo que a gente havia discutido a respeito a questão do currículo, né? Que agora nós vamos ter que pensar esse currículo em que não é mais aceitável, né? Uma escola, uma sala de aula com 30, 40 crianças nesse momento. Então, como que nós vamos dar conta desse currículo, pensando que nós vamos ter que estar na educação em que o ensino ele vai ter que ser presencial e também à distância. Pensar Sistema nessa híbrido, né? exato, e pensar que nós não temos recursos para isso. Então, então, essa situação vai além da nossa vontade. Ela precisa de investimento. E para isso tem que ter investimento. Né? O poder Claro. público ele tem que estar junto, pensando, né, nessa retomada, né, em que nós temos que pensar que o aluno ele tem que voltar à escola. Isso vai fazer bem para a criança, para as famílias, mas a gente não pode pensar num retorno sem ter uma responsabilidade a respeito da saúde, da vida das pessoas. Com Né? Então, certeza. o Eu poder vi, público atuar. desculpa, eu vi, inclusive eu estava pesquisando a respeito e eu vi um educador comentando que agora a gente tem que tratar a educação basicamente como um checklist. Então, seria não só preocupar com o currículo, mas preocupar com o ser multidisciplinar, né, que sabe lidar com outras questões, a questão mental e a questão social, tudo dentro da educação. Sim, aí você vê o quanto é importante essa situação do emocional, né? Dentro da escola, o professor, ele muitas vezes, ele exerce o papel de psicólogo, de pai, de mãe, né? E isso agora está fazendo muita falta. E as famílias estão percebendo. Esse é um ponto que tem que ser colocado, porque a escola não era valorizada pela sociedade. Né? Hoje a gente percebe quanto é importante a escola aberta para as crianças, para a comunidade. Hoje nós vemos a importância da figura do professor para o aluno, para a questão emocional do aluno, para atendimento à família. E aí a gente percebe que isso, a pandemia, ela trouxe um novo olhar para a escola. Né? E aí esse momento é importante falar, né, que a educação, ser professor, não é fácil, né? Que os pais estão sentindo na Nem um pele pouco. a questão.
A questão de ser professor, eu falei assim, o professor, ele é profissional, ele estudou para isso, né? E por isso está tendo tanta dificuldade, né, de gente estar presente com o aluno, porque o pai agora ele é o elo entre o professor e o aluno. Ele precisa colocar essa criança para fazer as atividades, ele precisa de colocar a criança lá um tempinho de estudar e ele não está conseguindo, né? É E até isso eu difícil tenho, criar uma disciplina, né? sim, isso. Pro professor ele já tinha esse hábito. Exato. Então, essa rotina da sala, esse jeito que o professor tem de olhar a criança, de perceber o que, que a criança precisa em determinados momentos, isso é muito difícil. Muitos pais vieram conversar comigo na escola relatando essa situação, a dificuldade que eles têm de colocar o filho para estudar, né? E aí ele vem, E aí, pode sim. falar, pode falar. E aí percebe que o professor com 32, às vezes 35, no ensino médio lá até com 45 alunos, e o professor ele dá conta, né? Mas por quê? Porque para isso ele estudou, ele passou no mínimo 3 anos numa universidade, fazendo pós-graduação, e hoje, além de tudo, está tendo que ter um domínio da tecnologia da qual ele não tinha, né? Então, isso é muito importante a gente falar que essa visão que a sociedade está tendo da escola, ela mudou e precisa mudar, e precisava mudar. Nós precisamos valorizar a escola, nós temos que valorizar os professores, porque sem eles, hoje a situação estaria muito pior. Sem dúvidas. O professor sempre foi, mas agora ele é visto principalmente como um pilar, né? O professor é aquele portal de escuta, é aquele exemplo de motivação para os alunos, é inspiração para os pais também. Então, esse reconhecimento do professor é crucial para uma sociedade mais íntegra, né? Porque, querendo ou não, o professor ele segue tanto, ele é tanto de exemplo para os alunos que eles acabam se espelhando e querendo se tornar aquilo que eles observam, né? As pessoas mais próximas deles estão na área da educação. E essa relação é muito rica. Uma informação assim que chega a preocupar e ao mesmo tempo cogitar pensar de outras formas é que outra pesquisa recente fala que 86% dos professores não tinham facilidade com acesso remoto, com tecnologia, essas coisas. Alguns países optaram por mesmo com receio em ambientes abertos. Na situação do Brasil, o que você acha que seria melhor, assim, para daqui para frente? Como que você vê esse futuro? Nesse momento, pela falta dos equipamentos de proteção, eu não vejo que seja possível o retorno nesse momento. Paulo, está previsto aí o retorno para o dia 8, se não me engano, do próximo mês, se a, a, o estado inteiro ele permanecer no amarelo, né, por 28 dias. É mais ou menos Isso essa mesmo. informação que eu Uhum. tenho. E aí o que acontece? No município, ainda nós não temos os equipamentos de proteção. Acredito que nem no estado de São Paulo tenha esses equipamentos, né? Não adianta só a gente pensar no distanciamento entre os alunos no momento de escola, de sala de aula ou na escola, principalmente para as crianças menores. Não adianta se falar para a criança de 6, 7 anos, olha, você não pode abraçar seu amiguinho, olha, você não pode trocar máscara com seu coleguinha. Isso para 30 crianças numa sala de aula e o professor ter que estar observando isso é humanamente impossível, né? Então, nós não temos o material de proteção e, por isso, eu não vejo que seja possível nesse momento. E para o próximo ano, até que venha uma vacina, eu acredito que nós precisamos repensar como que nós vamos fazer esse retorno, pensando em toda a proteção que nós precisamos ter
para os alunos e com os professores, né? Sim. Então, tudo isso ainda é uma situação que nós precisamos discutir com a sociedade, né? Nós precisamos discutir com os profissionais da educação. Nós sabemos como que é o dia a dia da escola. Nós conhecemos o chão da escola. Para alguém, né, que desconhece todo um trabalho, que desconhece a rotina da escola, trazer esse tipo de situação. E isso é colocar em risco a vida dos nossos alunos e de toda uma sociedade. Nós precisamos ter um pouco, pensar melhor sobre isso, né? Então, eu não acredito que retorne esse ano. Eu acredito que não. É E eu, muito difícil pensar numa retomada, né? sim, Pode e falar, pode falar. principalmente nós temos de outros países que retornaram e que tiveram que rever toda uma situação, e olha que são países que investiram na proteção, e nós ainda estamos aí no início, né? Então, nós temos que repensar essa situação de retorno, né? Eu acredito que é saudável retornar, mas não nesse momento, né? Nós precisamos discutir mais, ouvir o que realmente as pessoas que estão ali no chão da escola a respeito disso, né? E é aquela situação, né? Hoje nós temos que pensar que a educação ela vai ter que ser essa educação híbrida. Não ter uma situação em que remotamente a gente esteja conversando com essas crianças, né? E que a gente possa passar isso e que os pais acompanhem. Porque o que está mais difícil é o pai acompanhar a educação do seu filho, né? Já no presencial, eles já não acompanhavam. E isso ficou muito visível, né, nesse momento. É porque a partir do momento que ele tem que acompanhar essa evolução da criança, que ele tenha que acompanhar e colocar o filho para estudar, isso ele está tendo dificuldade. Mas isso já era para acontecer lá no ensino presencial, né? Sim. A Exige um LDB repensar 96 de ela já todos, colocou né? isso. Exato. E em 96 a LDB já trazia essa questão e a mudança nessa nova visão que não é o primeiro lugar é a família. Ele tem que acompanhar e tem que estar alinhando todo esse conhecimento com a escola, né? E aí, nesse momento que a família não estava acompanhando, chegou esse momento que precisa da família. Olha o que está dando, né? Então, nós precisamos, sim, É de o repensar, ressignificar, conversar com né, a a ideia família. da educação. Exato, e a família tem Uma que vez, participar muito mais. com certeza. Isso me remete, inclusive, à pedagogia Waldorf, né? Porque eu tive uma oportunidade de estudar na pedagogia Waldorf, então digamos que eu puxo um pouco para esse lado. A preocupação com da pedagogia Waldorf vai muito em relação ao contato com os pais. Então, nas oficinas, os pais sempre estão presentes. A preocupação não é só naquele currículo e o aluno eterno vestibulando, mas também na pessoa. Eu acredito que as escolas tendem muito a pensar mais nesse lado mais humanitário, né? Nesse lado de união da família, da preocupação com o bem-estar do aluno, da preocupação do bem-estar dos professores, das atividades multidisciplinares que vão estimular o aluno a ser cada vez melhor como ser humano. Né? Então, eu acredito que um alavancar desse pensamento agora, né? E a questão da formação integral, né? Cidadão é esse que nós pretendemos, né? E que nós precisamos devolver para a sociedade, né? E a gente vê que a tecnologia, embora nós temos muitos problemas, né? Que ainda o Brasil não tem um investimento adequado para a tecnologia, né? Porém, nós vemos que os alunos, eles possuem o celular, só que eles não utilizam esse aparato para a questão de novos conhecimentos. E sim, ele vê esse instrumento como uma forma de lazer, né? Eu faço aqui, eu pesquiso jogos, eu jogo com o meu celular, mas quando precisa colocar ali uma atividade que ele precisa fazer, desenvolver, eu não consigo, né? O celular não dá.
E isso precisa mudar, essa visão de que a escola é só lá, entre as quatro paredes, o professor e o aluno. Tem uma pergunta aqui, eu vou aproveitar a oportunidade que a gente está conversando sobre o tema. Qual o problema em investimentos no ensino que estão sendo oferecidos? Ano que vem, voltaríamos ao novo normal? Seria basicamente essa pergunta. Sim, para isso, os governos eles precisam investir na educação, tanto nas questões de proteção, né, a questão de investimento na construção de escolas, né, porque eu vejo que existem poucas escolas para a quantidade de crianças que nós temos, né, e aí não é a escola não é um aglomerado de crianças, né? Nós precisamos pensar na questão da qualidade. Então, tem que fazer uso dos recursos para a educação de forma consciente, né? Pensar e refletir com a sociedade o que é o melhor para fazer com a verba que vem né, para ser investido na educação e aplicar realmente essa verba em educação. O que eu vejo é que às vezes esse investimento ele não é inteligente, né? Nós precisamos pensar como utilizar essas verbas de forma inteligente, em que realmente será utilizado pela sociedade. E isso é muito importante a da sociedade num todo, né? É importante essa participação e principalmente ver exatamente aqui que se investe, né? Muitos pessoas da vida pública dizem que estão investindo na educação quando falam de merenda, mas é exatamente isso que precisa ser investido. O que mais falta? Claro que a alimentação é algo primordial, mas não deveria ser colocado na mesma pasta que o investimento, a melhor qualidade de ensino, a qualidade de crescimento do aluno. Eu acho que o principal desse questão de investir é quebrar ciclos de pessoas que não têm oportunidade de estudar, que não têm oportunidade de crescer, estimular aulas de empreendedorismo, estimular aulas que estimulem o aluno a querer mais, a ser mais autodidata e a se desenvolver como ser humano. Exatamente. E dessa maneira, eu acho que o que falta é a sociedade participar das decisões, né? E aí eu percebo essa questão até nos conselhos de escola. O quanto é difícil você reunir o conselho de escola. E aí fica uma coisa de que tem que quebrar esse paradigma, né? E que as pessoas pensam, né? A educação é pública, né? Bom, eu não estou pagando por essa educação, ela é dada pelo governo, né? Nós temos Não é que fazer dado, não é investir, dado. não é dado, né? Então, mas essa ideia é colocada na cabeça das pessoas e que assim tudo que a escola faz é bom, não é. Tudo que o município presta para a sociedade também não. Nós precisamos pensar em de que maneira nós precisamos pensar de que melhor fazer o uso das verbas. E isso é muito importante que as pessoas, né, comecem a participar dos colegiados, né? E isso é uma coisa que também precisa mudar aqui no Brasil. Você Acho que está na nada frente melhor que a você está na nada frente melhor ali que do, o Fala, pode sim, falar, tá travando aqui. Pode falar. tá, né? Você está na frente do Rotary. O quanto é difícil das pessoas participarem, não é? E aí a gente percebe que nós precisamos ter pessoas que realmente façam valer os seus direitos. Então, quando a gente fala de cidadão, né, que a gente pretende, mas é um cidadão que ele seja atuante, participante, né, da vida política, social, né, e verificar o que precisa ser mudado dentro do município, dentro do estado, dentro do país, né? E isso nós às vezes a gente pensa que a escola falha nesse sentido, né, de que as pessoas realmente elas precisam mudar essa visão, né, do que é escola, do que é ser cidadão, né, pleno de direitos. E isso dentro do currículo é bem claro quando a gente o currículo paulista
inclusive fala dessa formação do cidadão consciente. Porém, às vezes não é isso que acontece, né? Hoje, né, essa pandemia, ela removeu um pouco aquilo que estava debaixo da... É como se você mexesse embaixo assim de um rio e removesse aquela areia lá e começasse a aparecer coisas que a gente às vezes havia passado dentro do esquecimento. Como que Sim. hoje, né, nós temos pais ainda e pessoas jovens que não têm uma escolaridade, né? Então nós precisamos trazer essas pessoas de volta para a escola, né? E aí é uma coisa que me incomodou bastante, né? Até na entrega de uma cesta básica, as pessoas não sabem assinar o próprio nome, né? E aí você percebe que não são casos isolados. Então, e isso parecia que já tinha sido resolvido no nosso país, essa questão das pessoas alfabetizadas, e não está resolvido, né? Então, nós precisamos pensar na educação como um direito, e um direito a todos os cidadãos, né? Então, por isso que nós precisamos sempre estar repensando, refletindo sobre qual é o nosso papel social dentro dessa sociedade. Suas críticas, né? A partir do momento que as pessoas passam a refletir sobre o que está acontecendo, pensar sobre possibilidades, enfim, se questionar sobre vários âmbitos, a gente vê um crescimento social nisso. Uma coisa que me marcou muito, e foi graças à época de escola, é que uma das escolas que eu estudei tinha grupo de debate. E era debate sobre diversos temas. E isso me marcou tanto, e olha que era uma questão além do curricular, né? E isso me marcou tanto porque me fazia refletir sobre questões, me fazia pesquisar, me dava vontade e entusiasmo para pensar em outras coisas. E é esse entusiasmo que a gente tem que estimular nos alunos e também nos pais. Os pais também, eles são contagiados pelo entusiasmo do aluno. Então, uma vez que a gente contagia o aluno, a gente transmite isso para as famílias. E é muito importante esse estimular dos pais também, porque eles vão gerar o exemplo dentro de casa, para ser além do exemplo dos professores que já foi mencionado. Uma frase que o Karnal utilizou há um tempo atrás, que eu achei pesada, mas é real, que existe o termo, ele citou o termo incontratáveis, de pessoas que não conseguem mais se reinserir no mercado de trabalho. E muitas vezes essas pessoas tiveram medo, receio de se reinserir na educação, ou então ainda sofrem com a falta de oportunidade. Então, esses ciclos devem ser quebrados para a gente conseguir desenvolver melhor essas pessoas. Sim, exato. Mas isso ficou a cargo da escola, é o que você falou. Fazer essa mudança toda na sociedade ficou muito a cargo da escola. Só que o que acontece? O investimento não vem. A escola ela Não. permanece a mesma por quanto tempo, né? Se a gente for olhar, a escola sempre é a mesma. Hoje precisa mudar a escola. Hoje se faz necessário mudar a escola, né? E o que vai esse futuro, né? Dessa nova escola que a gente está querendo e que é mudança, ainda está longe, né? No nosso entendimento, de acontecer por falta de investimento. Nunca houve investimento adequado para que a escola realmente cumprisse com o seu fazer, com a sua praxis, né? E isso por quê? Por falta de investimento, né? É, há pouco tempo eu estava assistindo uma entrevista em que o Mário Sérgio Cortella ele mencionou que as pessoas falam que ele tem o dom da fala, né? E ele colocou que não, na realidade ele não tem o dom da fala. Ele precisou estudar muito, ele precisou pesquisar muito, ele fez vários cursos para ele chegar nesse conhecimento que ele tem, né? E aí não é o dom. E isso a gente precisa pensar
dentro da nossa formação como professores, como docentes, que nós não é dom que nós temos. Nós temos que pensar que a nossa profissão ela precisa ser valorizada, nós precisamos ter recursos de investir na nossa formação para que a gente possa ser cada vez melhor. E isso ele depende de recursos financeiros, né? E isso a gente precisa repensar também qual é a profissão do professor. Ele precisa de investir na sua formação e dessa maneira ele precisa ter melhores salários, melhores condições de trabalho, né? O professor que trabalha 10 horas por dia de uma escola para outra para poder ter um salário razoável para poder se manter, como que esse professor se atualiza, como que esse professor estuda. Então, nós precisamos repensar também nessa situação, porque hoje, novamente, eu volto na questão de falar, nós vemos qual a importância do professor para a sociedade. Com certeza. E se o professor não se desenvolve, não se aprimora, o ensino também não se aprimora, né? Uma questão muito preocupante é essas várias jornadas do professor, de várias escolas, ou então até mesmo a jornada dentro de casa. Porque o período como professor não acaba, não se encerra saindo da escola. Tem que se preparar a aula, tem que corrigir material, enfim, é uma sequência de coisas que muitas vezes não são consideradas ao olhar a figura do professor. É muito desgaste. E principalmente também agora nesse momento de pandemia, o desgaste se mostra por terem que, muitas vezes, usar o WhatsApp e usar também a plataforma que é disponibilizada para aula, cria-se obstáculos contra isso, e muito se percebe também, através de comentários que eu já vi de outros professores, que ainda assim não se valoriza essas várias jornadas que o professor tem que correr, né? Que tem que percorrer. Exato, né? Mas isso é o que eu, no início da minha fala, eu coloquei. Não é situações novas. Essas situações, essas condições, as condições do professor, as condições da escola, ela é discutida há muito tempo, né? E aí nós chegamos, né, nesse ponto em que nós estamos hoje, né? Pensando que o ano, muitos comentam, né? O ano se perdeu, né? Esse ano é perdido. E aí a gente tem que refletir sobre isso, né? Quais os motivos que realmente leva a isso, né? E dessa maneira nós temos que pensar, né, que toda essa falta, né, que nós temos dentro da educação, né, de se pensar a educação como uma maneira de, de impulsionar, né, as pessoas a terem melhores condições de vida, né? E dessa maneira nós temos que refletir sobre isso, né? Nós temos eu preparei algumas situações que falam sobre a questão do reforço, né? Justamente porque, Maravilha. exato, porque os alunos eles não estão realmente fazendo uso, né, como você falou, né, das tecnologias para poder estudar. E eles precisam ter esse reforço. Como será? Né? No Estado, eles já estão propondo que os professores que quiserem retornar, retornem para fazer o reforço com as crianças, né, com os alunos. E aí, assim, pelo que nós observamos, não deu certo, né? A adesão foi muito pouca, e realmente aquele aluno que precisa também, ele está um pouco receoso de voltar à escola agora, né? Então, ainda penso que o Brasil precisa melhorar a questão de oferta, ofertar essa questão da internet. A criança precisa ter essa internet gratuita, né? Porque Sim. muitas famílias elas não conseguem fazer as atividades que são encaminhadas online para elas, porque elas não têm a internet. Os dados móveis que elas têm no celular é insuficiente para poder elas postarem as atividades. Então, são várias situações
em que precisa ter, novamente eu falo, investimento, né? Nós precisamos investir em tecnologia. Inclusive, né, nesse retorno dessa educação híbrida, nós precisamos ter esses recursos tecnológicos nas unidades escolares, para que a gente possa fazer uso disso e o aluno acompanhar em casa, né? Com Então, certeza. ainda precisa muita reflexão sobre isso. Nós não temos ainda respostas para todas essas inquietações, né? Essas crianças que elas estão com dificuldade de acesso, essas crianças que não estão aprendendo, que os pais reclamam, a gente vai ter que dar conta disso lá adiante. Nós, profissionais, vamos ter que pensar numa forma de sanar essas dificuldades, retomar esses conteúdos que ainda não foi trabalhado. Isso tudo a gente tem que deixar bem claro para a sociedade, que isso é um compromisso que nós, da educação, nós temos que ter com a sociedade. Isso é a nossa parte. Nesse momento, eu sei que é muito difícil, nós não estamos conseguindo atingir a todas as crianças, mas que isso é compromisso nosso. Nós temos que dar conta disso, mas isso mais lá adiante. E nesse momento, não dá para a gente pensar, né, e aí, às vezes, até o sistema, ele provoca na sociedade uma aversão quanto aos profissionais de educação. Os professores não querem voltar a trabalhar. E não é Não é isso, isso. né? Não é isso. Não é isso. Para o professor, é muito melhor ele estar presencialmente dando aula do que nesse momento em que ele está tentando fazer todo o seu trabalho remotamente, né? Então, precisamos pensar que a questão agora é muito mais profunda do que só essa questão de você querer ou não. Sim, eu vi, não sei se você acompanhou, que o Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro solicitou judicialmente essa questão de não retorno às aulas presenciais, que já era quase que uma realidade dentro do Rio. E aí existem formas de darem a notícia, né? Alguns jornais citavam como os professores não querem retornar e outros mostrando de fato a preocupação dos professores com a categoria e também com os alunos, que estariam sobre um contato muito arriscado para esse momento. Algo que me preocupa, além dessa questão, é a questão da evasão. Porque o desgaste que os pais e os alunos estão tendo na plataforma online faz com que talvez em algum momento eles simplesmente desistam e abdiquem disso. Eu acho que é um desafio que a gente vai enfrentar e eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte da evasão. Sim, e isso é um tema que era já discutido, principalmente no ensino médio, onde que tem a taxa de evasão é muito maior. A partir desse momento, por que existe a evasão? Até na época, no momento presencial, que nesse momento de incerteza em que o jovem ele está à busca do mercado de trabalho e tal, muitas vezes isso atrapalha ele, existe um empobrecimento intelectual. E nesse momento, nesse empobrecimento intelectual, novamente a gente coloca qual é o atrativo que a escola tem para esse jovem, né? Então, nós precisamos pensar, trazer um atrativo para esse jovem, para que ele volte para a escola, para que ele tenha interesse na escola e que tenha prazer de estar na escola, né? Então, isso vai muito além do que um trabalho com currículo, com os componentes curriculares. É um trabalho que vai muito além, né? Então, isso já era discutido antes. Agora, nesse momento em que o distanciamento da escola para esse aluno ficou ainda mais evidente, nós teremos que pensar de formas de trazer esse jovem, pensar como que nós vamos fazer isso. E nisso, quem pode fazer isso são os profissionais da educação. Novamente, é o professor, a equipe gestora, junto com os professores e os profissionais da educação, funcionários, pensar em maneira de trazer essa escola, ter atrativos. Mas, novamente, eu falo, precisa ter investimentos. O poder público, nesse momento, ele precisa atuar de forma que possa trazer esses recursos, né? Somente isso a gente pode trazer de volta esses alunos. Não Trazer a escola tornando mais...
Exato, Não, né? Exato. não tornando o professor apenas um produtor de conteúdo midiático de uma hora para outra, né? Investindo para que ele esteja Exato. preparado para essas nuances, com profissionais que também auxiliem nessa jornada. E principalmente que assim, que eu penso que o professor está dando um banho aí, viu? Tem muitos professores YouTubers, né? Que está aí Sim, gravando aula, passando essas aulas para as crianças, indo buscar essas crianças, né? Passando para os pais a importância deles estarem atuando, né? Mas, infelizmente, novamente, é falta de recursos. Se nós tivéssemos mais recursos, não estaria tão essa debandada das crianças, né? Nós teríamos muito mais crianças dentro aqui, trabalhando e desenvolvendo esse ensino, né? E aprendendo, né, com os professores. Falta de recurso. falta de recurso. Pô, nossa live está aqui muito proveitosa, muita gente comentando, muita gente elogiando seu trabalho, suas palavras. Para não tomar muito tempo de todo mundo, porque esse assunto tem muitas nuances, muitas coisas para conversar. Ah, Eu acredito que para sintetizar, o novo normal exige investimento, exige reconhecimento, exige respeito aos profissionais, exige um pensar multidisciplinar, né, e muito cuidado e carinho que vocês já têm com os alunos. Eu vou passar a palavra para você fazer o seu encerramento e aí a gente deixa a conversa para mais oportunidades. sim. Bom, gente, é um prazer, né, estar aqui conversando com vocês a respeito sobre a educação, né? Porque nós aqui estamos, aqui nós somos sobreviventes, né? Tenho 25 anos de educação, nós temos compromisso com a educação, nós estamos porque nós amamos o que fazemos, né? E nós, infelizmente, o que nós precisamos é, é, termos os recursos necessários para que a gente possa construir ainda mais. Quero parabenizar os professores, são vários professores que estavam aqui na live comentando, parabenizá-los porque nesse momento eles estão se reinventando, né? E isso é muito bom, né? Porque até nós estávamos na nossa área de conforto e aí nós precisamos ter que mudar isso, não é fácil, né? Então, todo o meu agradecimento aos professores, obrigado, Bia, por essa oportunidade, né? Embora eu esteja um pouco nervoso, porque eu não estou acostumado a falar através, né? Mas, assim, eu agradeço a todos, tá? Pela, pelo apoio aí que tá dando essa live, né? E conte comigo, tá, Bia? O que você precisar aí, nós estamos juntos. Muito obrigada, Osiel. Muito obrigada a todos os professores, em nome do Osiel, principalmente, né, que se dispôs a conversar comigo sobre esse tema tão importante. Pode ter certeza que haverão outros convites, a conversa foi muito proveitosa e tem gente falando, não acaba não, fica aqui mais um pouquinho. Né? E para finalizar, investir na educação é investir no desenvolvimento da humanidade, né? No desenvolvimento pleno das pessoas. Muito obrigada a todos que Sim. assistiram, muito obrigada, Ziel, mais uma vez, e espero contar com Obrigado, vocês nas gente. próximas lives. Obrigada, viu? Uma Sim, ótima noite. Tchau, tchau. tá joia. Tchau, gente.